Ok, continuando aqui, rapidamente, a gente tem um progresso aqui no livro de Ruth, do capítulo 1 até o capítulo 4. Tá? Eu não vou investir tempo olhando sobre isso agora, mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: no capítulo 1, o Scofield aqui, ele vai propor, e eu acho bastante interessante essa proposta dele, de que Noemi é a personagem principal. E esse foco ele vai mudar a partir do capítulo 2 para três pessoas especificamente, né? Boaz, Noemi e Ruth. Mas o capítulo 1, ele está focado nas atitudes de Noemi, nos pedidos de Noemi, em como ela encara a situação e como ela fala para as outras pessoas da situação que acontece com ela, ok? Mas é um quadro muito legal de você dar uma pausa, olhar com calma, tem coisas preciosas aí nesse quadro para você compreender e passar adiante, ok? Nós temos 7 personagens no livro, tá? Dentre os quais os 3 primeiros aqui, juntamente com Orfa, só recebem qualquer informação no primeiro capítulo, tá? Exceção é de Elimelec, que vai ser mencionado lá na frente, mas não como um protagonista da história, sim como uma menção a alguém que havia falecido, tá? Os personagens importantes são Noemi, Ruth e Boaz, tá? E no caso de Noemi aqui, conforme a gente vai ver no capítulo 1, Roy Hession, no seu comentário sobre Noemi, ele vai chamar Noemi de a filha pródiga, por causa daquela passagem que ela diz que eu saí de mão cheia de Belém e voltei de mãos vazias, né? É interessante, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, ok? Então vamos olhar os personagens e a gente vai fazendo os comentários, tá? Então a gente tem aí quase que um selfie aí deles partindo de Belém, né? Tomando a decisão que eles tomaram. E aí o texto começa dizendo isso aqui: na época dos juízes. Então ele já situa a gente em que momento que a história ocorreu. Mas essa é a única menção que nós temos acerca do período em que isso ocorreu. Não há mais nenhuma menção. Então, como o período de juízes durou, cobriu 300 anos, é muito difícil a gente precisar quando especificamente que ah, ocorreu aí a história de Ruth, ok? Mas é uma coisa interessante o seguinte, ele fala assim, houve fome na terra, tá? Nossa, ficou um pouquinho estranho, né? Houve fome na terra. Se você olhar em Juízes capítulo 2, a gente vê uma menção de que Deus vai punir a nação de Israel por a nação de Israel se voltar para outros deuses e não obedecer os mandamentos do Senhor. O texto diz assim, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Se você lembrar aí mais especificamente isso aqui, né, a gente lembra disso muito claramente acontecendo com Gideão, lá em Juízes capítulo 6 a 8, tá? Não estou dizendo aí que essa menção da fome coloca a história de Ruth ali com o Gideão, na época de Gideão, mas o que eu quero falar para você é o seguinte, muitas vezes a fome ela não era simplesmente por conta de escassez de alimento, mas no sentido de plantio, né? Era escassez de alimento por não haver alimento que foi roubado, tá? Então o texto vai dizer que Deus entregou a nação de Israel aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava, tá? Se você quiser outra passagem para você ler sobre isso, a gente tem Deuteronômio 28, que é uma advertência que Moisés dá à nação. Se vocês não obedecerem à lei de Deus e os mandamentos do Senhor e se voltarem para outros deuses, fome é uma das coisas que pode acontecer, que o Senhor é capaz de lançar sobre vocês, tá? Então, o fato aqui de haver fome não significa especificamente que foi ali em Juízes 6 a 8, essa época aí que é mencionado, que havia fome em Israel, mas é bom a gente lembrar que aí é uma punição. Eu entendo pessoalmente que a gente está falando de uma punição ao povo que havia se voltado a outros deuses, tá? E aí ele vai falar assim, um homem de Belém, ó, aqui a menção, tá? É importante a gente ver a primeira menção em a Belém.
Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus 2 filhos, então a gente tem uma família de 4 pessoas aí mencionado, tá? Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, ou seja, saiu de Belém de Judá e foi para Moabe, tá? A gente está falando aí de uma distância de mais ou menos 80 quilômetros, não é pouca coisa, tá? O homem se chamava Elimeleque. Elimeleque significa meu Deus é rei, tá? Meu Deus é rei. Interessante essa menção. A mulher dele chamava Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion, tá? Eles eram efrateus de Belém da Judá. Essa menção ela é interessante, que parece aqui ser uma menção do escritor para dizer que a gente está falando de uma família que é antiga ou uma família que é tradicional, tá? Por quê? Porque Efrata foi o primeiro nome pelo qual a cidade de Belém foi chamada, tá? Então, quando ele menciona Efrateus, ele está mencionando aqui que essa família é uma família que há muito tempo se encontrava em Belém de Judá. De repente, eles escolheram sair dali. Quando eles chegaram a Moab, eles ficaram ali, tá? E aí o texto vai dizer muito brevemente: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. O texto não fala se eles se casaram depois da morte do pai, eu não posso afirmar isso, simplesmente a declaração está aqui, tá? Não parece uma coisa cronológica. Mas eles se casaram com 2 mulheres, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, há mais uma menção aqui, né, do período em que eles ficaram ali, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido, tá? Então, uma viagem que começou ali com 4 pessoas, ela agora tem 3, né? Depois de ter chegado a 7 pessoas. E digno de nota aí, os provedores, né, aqueles responsáveis pela provisão na casa, faleceram, tá? Aí a gente tem uma quarta personagem, rapidamente, aí, Orfa. Antes da gente olhar para Orfa, eu acabei pulando aqui, a gente tem um pedido de Noemi. Olha que interessante que a gente tem. Vão. Depois ela vai falar de novo. Vão, né? Voltem para a casa das suas mães. Voltem, minhas filhas. Tá? Versículo 11, versículo 12. Então, versículo 10, 11 e 12, ela vai falar 3 vezes: voltem, minhas filhas, voltem, minhas filhas. Tá? A menção aqui para sua mãe provavelmente provavelmente diz respeito ao fato de que a mãe era a pessoa, vamos dizer assim, mais envolvida no arranjo de um casamento, tá? Então, a ideia delas voltarem para a casa das mães delas seria no sentido de Ruth talvez incentivando as duas a se casarem novamente, tá? E ela vai falar assim: por que vocês vão vir comigo? Né? Vocês foram leais comigo e com os maridos de vocês, mas por que vocês vão ficar comigo? Se eu tiver filho, você vai esperar para que ele seja seu marido? Voltem, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança em mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessem à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minha filha. Para mim é mais amargo do que para vocês. Ela está falando o quê? A minha situação é mais complicada que a de vocês. Pois a mão do Senhor se voltou contra mim. E aqui ela está mencionando Yahweh. A mão do Senhor, ela usa o nome de aliança de Deus aqui para falar. Se voltou contra mim. Há uma menção dela de que Deus está contra ela, provavelmente por causa de algo que ela fez. Tá? Qual que é a atitude de Orfa? O texto vai dizer: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ou seja, Orfa se foi. Tchau.
ok? O texto não fala mais nada dessa, é toda a informação que nós temos. Agora, há uma coisa interessante aqui, né? Há um novo pedido, depois que Orfa vai embora, um novo pedido de Noemi. Noemi aconselha Ruth: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Cara, isso aqui é assustador, né? Por quê? O Deus dos Moabitas era Quemos, tá? Então, ela voltar para a casa dela não é para o seu povo, não é um problema em si. Mas quando Noemi menciona que ela está voltando para o Deus dela e diz para Ruth, volte com ela, você fala, meu, o que está acontecendo, cara? Que tipo de conselho ruim é esse? E é um conselho muito ruim, né? Agora, olha a resposta de Ruth, que interessante, né? Ela fala assim, Orfa voltou para o Deus dela, volte você junto. Olha o que Ruth vai responder para essa sugestão de Noemi. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que deixe e não mais acompanhe. Ou seja, para de falar. Para de falar. Aonde fores, irei. Eu vou ficar junto com você. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultado. E diante dessa informação, que Deus me castigue se eu não cumprir aquilo que eu estou dizendo para você. Ok? Então a gente vê aqui, no caso dela, uma descrição clara de que a realidade de Quemos na vida de Ruth ficou para trás. A gente não sabe o nível de testemunho que ela recebeu, mas o fato é que de alguma maneira ela conheceu o Deus de Israel. Inclusive ela vai usar aqui de novo aí a mesma palavrinha que a Noemi havia usado, tá? Yahvé, para mencionar quem é o Deus dela agora, tá? Então de alguma maneira ela confiou, ela creu. E por conta disso ela falou assim, não, eu vou voltar para Belém junto com você e eu vou viver no meio do seu povo e eu vou adorar o seu Deus, ok? Muito interessante isso. E aí quando elas chegam no finalzinho do capítulo 1, elas chegam de volta em Belém. O texto vai falar, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Eu acho muito interessante quando a gente pensa nessa palavra aqui, decidida, né? Me vem à cabeça Daniel, lá em Daniel 1, quando ele fala que ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar, né? É interessante você ver como é que homens e mulheres de Deus que têm uma determinação de seguir a Deus, como é que eles alcançam grandes coisas, tá? E é interessante que Daniel, assim como Ruth, no que a gente tem respeito de informação, né, a vida inteira deles foi fiel ao Senhor, tá? Inteira. Isso aqui é um N, tá? Não é M, não. Inteira foi de fidelidade ao Senhor, tá? Prosseguiram as duas até Belém. Então elas voltaram aí 80 quilômetros. Fico imaginando qual foi o papo das duas, né? Se a sogra ficou dando dica para a nora não falar coisa, etc e tal, ou se ela quis ensinar a Ruth mais acerca desse Deus. Não duvido nada que Ruth tivesse perguntado para ela, me fala mais de Deus, da fidelidade de Deus, da história do seu povo e assim por diante. Tempo para conversar elas tiveram bastante, tá? Uma das coisas que o Wiersbe vai falar muito forte é o seguinte, deixa eu colocar aqui, que Noemi não queria levar Orfa nem Ruth a Belém, por vergonha. Porque os seus filhos haviam casado com mulheres que não eram judias, não eram da aliança. Então, levá-las de volta a Belém seria uma evidência ou uma mostra
de que os filhos haviam desobedecido e provavelmente isso traria vergonha a ela, e se Elimeleque estivesse vivo também traria vergonha a Elimeleque. Isso me parece fazer bastante sentido à luz do que a gente vai ver na história mais para frente, tá? E quando elas chegaram, o texto vai dizer que todo o povoado ficou alvoroçado por causa dela. E, de alguma maneira, Noemi, ela meio que ficou ou irreconhecível ou ficou muito difícil de reconhecer, tá? E, obviamente, esses 10 anos longe, a morte do marido, a morte dos filhos, isso certamente pesou na vida dela, tá? Aí olha o que acontece, versículo 20, né? Quando ela perguntou assim, não é Noemi? As mulheres perguntaram. Não me chamem Noemi, mas me chamem Mara. Mara significa amarga, amarga. Pois o Todo-Poderoso, El Shaddai, ela vai usar aqui esse nome, às vezes tem gente que escreve com um D, tem gente que escreve com dois. O Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela colocou, vamos dizer assim, a responsabilidade do que aconteceu nas costas de Deus, tá? De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Lembra aqui que o Roy Heston chamou ela de filha pródiga? É interessante essa semelhança, tá? Isso está lá em Lucas capítulo 15, se quiser olhar depois, tá? De mãos cheias eu parti, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Nossa, se eu fosse Ruth, eu ia falar assim, e eu? Eu não conto por nada? Mas, enfim. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Senhor aqui, e aí ela vai usar de novo o nome da aliança, tá? Contra mim, o Todo-Poderoso, novamente aí El Shaddai, me trouxe desgraça. Então, ela colocou, nesses versículos, ela colocou a ênfase em que Deus era responsável por tudo que estava acontecendo com ela. E se você for olhar, em certo sentido, porque Deus é quem permite que as coisas aconteçam. Mas no meu entendimento específico aqui, ela estava colhendo fruto das decisões erradas que ela tomou junto com o marido dela, tá? E a gente vai ver que Noemi, ela vai mudar de espírito do capítulo 1, que ela se torna uma pessoa super amarga quando ela volta para Belém, para uma pessoa agradável no capítulo 4. E a fé de Ruth a contagia para que ela tenha essa mudança, tá? Então, eu vou colocar aqui, ela de amarga vai se tornar uma pessoa agradável, que é o significado do nome dela, tá? E quem vai ajudá-la nessa transformação de volta para aquilo que ela era é a vida de Ruth, tá? Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Interessante a gente ver aqui essa descrição, tá? Isso vai aparecer várias vezes aí como uma ênfase do escritor para o fato de que ela não era uma pessoa da aliança, ok? E elas chegaram a Belém no início da colheita, final de abril, começo de maio, tá? Então, olha que interessante, o capítulo ele começou com fome e ele termina com colheita. Opa, parece que o escritor está sinalizando que as coisas estão mudando. Novamente, assim como Ruth foi de amarga para uma pessoa agradável, elas voltaram e a fé de Ruth tem um papel principal, um papel muito evidente nessa história. Tá? Eu quero terminar com essa última frase e eu acho que é interessante a gente pensar nisso. O Thomas Constable vai dizer o seguinte no seu comentário: a fé de Ruth era forte. Tá? Nos versículos 19 a 21 a gente vê tudo que Noemi menciona que acontece com ela, mas a despeito disso, Ruth quer estar junto com ela, tá?
Mas a de Noemi era fraca, quando ela fala assim, eu não vou poder dar netos e um novo marido para vocês, então fiquem longe de mim, porque eu não tenho como prover isso para vocês e tal. Consequentemente, Ruth era otimista, enquanto Noemi era pessimista. Presta atenção agora. Se alguém espera o pior, essa pessoa não pode esperar que Deus seja fiel às suas promessas. Tá? A pessoa que espera o pior é uma pessoa que não crê na fidelidade de Deus às suas promessas. Isso é uma coisa muito séria. Deus disse que vai nos abençoar. Deus disse inúmeras vezes na palavra de Deus que ele vai nos abençoar. Aliás, é interessante a gente ver que Ruth, Noemi e Boaz são pessoas que experimentaram Romanos 8, 28, muito tempo antes do texto ter sido escrito. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o Constable vai continuar. O pensamento negativo não honra a Deus. O pensamento negativo, eu gostei muito dessa frase, revela a falta de fé. Isso é algo que muitos cristãos precisam melhorar. Muitas pessoas cresceram em ambientes negativos e precisam aprender a enxergar a vida através das lentes da fé. Fé no quê? Nas promessas de Deus. E aí você pode terminar a sua aula pedindo para os seus alunos fazerem uma autoavaliação de como anda a vida deles. Se eles são pessoas que têm costume de reclamar ou são as pessoas que olham para frente com otimismo porque elas creem naquilo que Deus ensinou, ok? Então essa é a primeira aulinha aí do livro de Ruth, espero que tenha sido proveitoso, que Deus abençoe o estudo da sua palavra.